Bem, na nossa aula passada, nós vimos as garantias do processo na Convenção Americana de Direitos Humanos e depois nós começamos a ver as garantias na nossa Constituição. Vimos a garantia do juiz independente e imparcial, estávamos analisando a garantia do juiz natural, havia falado para vocês do aspecto negativo da garantia do juiz natural, no sentido de que não pode haver tribunais de exceção, e começava a falar do aspecto positivo da garantia do juiz natural, da necessidade de que houvesse um juiz determinado por lei, de acordo com critérios claros, objetivos, que não permitam escolhas discricionárias de quem quer que seja, depois da prática delitiva, né? E que essa garantia, mais do que uma garantia de determinação do juiz competente por lei, ela é uma garantia de pré-determinação do juiz competente de acordo com a lei, envolvendo, portanto, além de um aspecto objetivo da definição, também um aspecto temporal da definição do juiz natural. O juiz natural será o juiz de acordo com as regras de competência estabelecidas por lei no momento da prática delitiva. Alterações legislativas que mudem a competência não serão aplicáveis a crimes ocorridos antes dessa alteração legislativa. Há uma regra no Código de Processo Penal que estabelece que a lei processual tem aplicação imediata. Na maioria dos casos, quando há uma mudança de competência, por força dessa regra do parágrafo 3º, essa aplicação de competência, essa aplicação da lei que altera a competência tem afetado os processos em andamento, mas isso me parece que contraria claramente a garantia do juiz natural ou, no mínimo, é incompatível com o artigo 8.1 da Convenção Americana, que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que tem status supralegal, portanto, está hierarquicamente acima do artigo 3º do Código de Processo Penal. Faltam dois aspectos para nós analisarmos. Há uma definição bastante clara na doutrina brasileira de que o juiz natural é o juiz constitucionalmente competente. Não é o momento de nos atermos tanto a isso, mas apenas para registrar que no meu trabalho de livre docência foi sobre a garantia do juiz natural no processo penal. Eu discordo desse ponto de vista. Acho que há vamos dizer assim, uma má compreensão do que foi a garantia do juiz natural, segundo a própria definição do José Frederico Marques, que é quem se invoca para tratar desse conceito, né? E esse conceito acaba sendo um conceito reduzido. Alguns critérios de competência são estabelecidos pela própria Constituição Federal. Vocês sabem, por exemplo, que é a Constituição... Opa, tá difícil. Que é a Constituição Federal, por exemplo, que diz que compete ao tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida. Também é a Constituição que diz que compete à Justiça Militar julgar os crimes militares. É a Constituição que diz que cabe à Justiça Federal julgar crimes que afetem serviço, patrimônio ou interesse da União. Mas muitos critérios de competência não estão definidos na Constituição. A maior parte dos critérios de competência estão definidos nas leis, no nosso caso, no Código de Processo Penal e em leis de organização judiciária. Portanto, restringir a garantia do juiz natural ao juiz constitucionalmente competente implica diminuir muito o âmbito de operatividade dessa garantia, que não seria afetada, segundo essa visão, caso as alterações de competência fossem feitas em critérios que não aqueles estabelecidos pela Constituição.
Então, se alguém quisesse manipular a competência para um determinado caso, bastaria que ela não fizesse alterações em critérios constitucionais de competência, mas modificasse critérios legais de competência, que, segundo essa forma de compreensão da garantia do juiz natural, o juiz natural não estaria sendo afetado. Não me parece essa a melhor posição. Evidentemente que só é juiz natural o órgão que a Constituição diz pertencer ao Poder Judiciário, né? Mas isso toca à investidura do juiz e não à competência. A competência ela vem definida na Constituição, em leis federais e em leis de organização judiciária. E a garantia do juiz natural, ao meu ver, impede a alteração ou desrespeito a quaisquer dessas regras de competência. É necessário que haja uma pré-determinação do juiz natural de acordo com critérios objetivos de competência estabelecidos na Constituição, nas leis federais e nas leis de organização judiciária. Justamente por ter essa concepção que liga o juiz natural mais à competência do que à investidura, eu também discordo de uma posição que tem uma relativa aceitação, no sentido de que se a garantia do juiz natural for violada, isso implicará a inexistência do processo. A mim não parece. Se vocês lembrarem das aulas de teoria geral do processo, e quando trataram dos pressupostos processuais, deverão se recordar de uma distinção entre o que eram os pressupostos processuais de existência e o que eram os pressupostos processuais de validade do processo. Recordam-se disso? A teoria mais restritiva, que trata dos pressupostos processuais de existência, diz que é pressuposto processual de existência a investidura, não a competência do juiz. Portanto, se eu tenho alguém investido da jurisdição, mas incompetente, isto afeta não a existência do processo, mas sim afeta a sua validade. São 3 planos distintos: existência, validade e eficácia. Portanto, discordo também de quem entende que a garantia do juiz natural, se violada, acarreta a inexistência do processo. Mas esses são aspectos que depois, quando nós formos falar de teoria das nulidades, nós voltamos a eles. Tudo bem até aqui? Podemos mudar de princípio? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Obrigado. O Alexander aqui está com a câmera ligada e me sinalizou que está tudo bem. Então, vou seguir a sua orientação, já que ninguém mais abre a câmera. Vamos lá, próxima garantia, que é uma garantia fundamental do processo, a garantia do contraditório. A moderna processualística chega até mesmo a considerar que o contraditório seria um elemento integrante do próprio conceito de processo, né? Que processo seria procedimento em contraditório. Mas antes de entrarmos nessa discussão sobre o que é o processo, é importante compreendermos no que se constitui a garantia do contraditório. Há basicamente 2 elementos que caracterizam o contraditório, e é até fácil perceber a relação lógica entre esses elementos. Esses elementos são a informação e a reação, né? E é claro, quando eu falo de uma relação lógica, é porque para reagir a algo, né, eu preciso saber que esse algo existe. Eu preciso ter conhecimento desse algo, né? Ninguém consegue se imaginar lutando contra um inimigo invisível. Serão golpes dados a esmo, porque você não sabe o que ou onde você tem que atacar. Então, há uma definição muito tradicional na doutrina brasileira, de Canuto Mendes de Almeida, que diz que contraditório é a ciência bilateral dos termos e dos atos do processo, né, e a possibilidade de contrariá-los. Então, ciência bilateral dos termos e atos do processo
e possibilidade de contrariá-los. Há uma outra definição que a doutrina nacional, por influência da professorada Pellegrini Grinover, usa bastante, que diz que contraditório é informação necessária e possibilidade de reação. Vejam que os mesmos elementos dessa outra definição estão presentes: informação e reação. O contraditório, a partir desses elementos, é talvez a única ressalva que nós pudéssemos fazer a essas definições é que não basta o processo penal, por causa de uma, vamos dizer assim, disparidade íncita entre a posição das partes, entre o Estado, que acusa de um lado, e o acusado, que é sujeito à persecução penal de outro, uma mera possibilidade de reação. Vocês verão que, em muitos casos, o legislador, mais do que possibilitar esta reação, ele estimula essa reação e exige uma efetividade desta reação. Eu vou dar um exemplo a vocês que me parece que fica bastante claro. Já viram revelia no processo civil? Os efeitos da revelia, se a pessoa é citada para apresentar a resposta no prazo legal e não apresenta a resposta no prazo legal, né, presumem-se verdadeiros os fatos que são alegados contra aquela pessoa na petição inicial. Claro, você tem ressalvas, se o direito não é indisponível, etc. Mas vejam, no processo penal, nós vamos estudar isso mais à frente, o réu é citado para apresentar uma resposta no prazo de 10 dias. Obviamente, não será ele que irá apresentar a resposta, será o seu advogado. Sabem o que acontece se no prazo de 10 dias o réu não apresentar a resposta? Obviamente, não constitui um defensor e apresentar a resposta. A lei determina que o juiz nomeará um defensor e esse defensor terá restituído o prazo de 10 dias para apresentar uma resposta. Ou seja, isso significa o quê? Que não basta a possibilidade da reação. Não basta o juiz dizer, olha, réu, você tem 10 dias para, se quiser, apresentar a sua resposta. Ele tem 10 dias para apresentar a resposta. Mas essa resposta necessariamente deverá ser apresentada. E se o seu defensor não a apresentar, o juiz nomeará um defensor para apresentar essa resposta. Por quê? Porque nesse ponto não basta a possibilidade de reação, é necessário uma reação efetiva. E isto se faz muito necessário, né, retomando aqui, e até eu diria, ligando com a garantia anterior que nós vimos, aquela ideia de que o processo, e o processo penal também nesse caso, reproduz uma estrutura dialética. O processo ele é formado por partes, dois sujeitos parciais, né? Prefixo par de dualidade, dois sujeitos parciais, e o juiz, que por definição nós acabamos de ver nas garantias anteriores, é um sujeito imparcial, é não parte, né? Prefixo de negação, in, ele não é parte. A função do juiz é ser imparcial, é estar equidistante das partes. Mas esta estrutura dialética, com o autor representando a tese e o réu representando a antítese, contribuem para que o juiz, isto é, que o sujeito imparcial, ao final do processo, obtenha uma síntese de melhor qualidade. Porque quando eu tenho uma tese e sujeito esta tese à verificação de posições contrárias, ou esta tese estava equivocada, as posições contrárias se mostram mais fortes e, com isso, derrubam aquela tese, ou uma tese que foi sujeita ao confronto de posições antagônicas e resistiu, eu posso dizer com mais segurança que aquela tese tem mais probabilidade de estar correta. Então, a garantia do contraditório, do ponto de vista do funcionamento da estrutura interna do processo,
possibilita o funcionamento dessa estrutura dialética, e com isso, ela tem um importante papel para auxiliar o juiz, notadamente, né, na atividade probatória. O contraditório possibilita que o Ministério Público faça a sua afirmação, impute a prática de um crime a alguém, e o réu venha e também, do ponto de vista argumentativo, se defenda. Mas mais do que argumentar, o contraditório vai fazer com que o órgão de acusação tenha a possibilidade de produzir as suas provas e a defesa, por seu lado, tenha também a possibilidade de produzir provas contrárias, para demonstrar a sua versão dos fatos. E esse confronto permite uma solução de melhor qualidade. Então, há também no contraditório essa importante função epistêmica. Por outro lado, se nós pensarmos num plano mais amplo, o contraditório também possibilita no processo, né, o funcionamento, ou melhor dizendo, a participação dos sujeitos, autor e réu, que serão os destinatários daquele ato de poder, na própria elaboração do ato de poder. Isto legitima o resultado final do processo. Vejam, por que nós devemos obedecer às leis, ainda que seja uma má lei? Obviamente, eu não estou falando aqui de leis inconstitucionais, né? Porque leis inconstitucionais não deverão ser aplicadas. Né? Mas, como eu disse na nossa primeira aula, há um papel fundamental na legalidade, e entre a lei inconstitucional e a lei boa e constitucional, há um espaço para leis constitucionais, embora ruins. Né? Se eu disser, por exemplo, nenhum advogado ou juiz pode atuar em juízo se não estiver usando uma peruca branca, como outrora se usava, talvez não dê para dizer que essa lei seja inconstitucional. Posso dizer que é uma lei inútil, que é uma lei que vai estar estabelecendo uma formalidade que não acrescenta nada à qualidade da justiça, que é um favor histórico ao ritual judiciário, mas certo que não uma lei inconstitucional. Como muitos tribunais você tem que usar beca para fazer sustentação oral, acho que não mudaria nada se ao invés de beca o advogado tivesse de paletó e gravata, né? Vá lá que ele não deve estar tomando banho no chuveiro, como às vezes aparece aí hoje em algumas audiências por vídeo, mas qual a diferença de estar de beca e estar de paletó e gravata? Isso é uma lei ruim, seria uma lei ruim, talvez até de mau gosto estético, mas não seria uma lei inconstitucional. Né? Então, mas nós obedecemos às leis, por quê? Porque nós participamos do processo de elaboração das leis. Como que nós participamos do processo de elaboração das leis? Seja indiretamente, através da eleição dos deputados e senadores que nos representam, seja diretamente, pelo menos em parte, através da possibilidade de apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. Por que nós somos obrigados a respeitar as escolhas do administrador público, do prefeito, do governador, do presidente da República? Porque nós elegemos os chefes do Poder Executivo. Temos até ter votado contra, mas numa democracia, venceu a maioria, devemos respeitar essas escolhas. Então, se alguém falar, estamos na fase vermelha, semana que vem vamos para a fase laranja, abre comércio, não abre comércio, funciona a escola, não funciona a escola, nós devemos obedecer. Se um dia o administrador falar, para ampliar esta rua e transformá-la numa avenida, eu vou desapropriar as casas do lado esquerdo da rua. Bom, por que os do lado esquerdo e não as do lado direito? Mas nós teremos que obedecer, por quê? Porque nós participamos desse ato de poder elegendo o nosso administrador. E por que as partes têm que obedecer à sentença judicial? Do ponto de vista da legitimação política, não é só porque o Estado é poderoso. O Estado é poderoso. Mas porque as partes têm oportunidade de participar desse ato de poder. Como? Argumentando, contra-argumentando, produzindo provas, produzindo contraprovas,
enfim, influenciando na formação do convencimento judicial. Então, se do ponto de vista interno do funcionamento do processo, o contraditório é muito importante, porque possibilita o funcionamento de um mecanismo dialético, do ponto de vista externo, da legitimação que o contraditório traz ao processo, ele tem esse importante papel de legitimar o ato final de poder por possibilitar às partes, né, participar da elaboração desse ato de poder. Deu para entender? Tudo bem? Faço uma última ressalva ainda quanto à garantia do contraditório, antes de passarmos a falar da ampla defesa, que está lá assegurada no mesmo inciso 55 da Constituição, que é a seguinte: historicamente, o contraditório sempre esteve muito ligado à atividade probatória, ou mais do que isso, ao juízo de fato no processo penal. Argumentos contra argumentos, provas contra provas. Mas já há algumas décadas, isto foi incorporado no Código de Processo Civil de 2015 e vale também para o processo penal, porque o contraditório não é diferente, mais ou menos, numa ou noutra área do direito. O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece a obrigatoriedade do contraditório também em relação às questões de direito, mesmo aquelas questões que o juiz pode conhecer de ofício. Sabem o que são questões que o juiz pode conhecer de ofício? Existem certos temas que, para o juiz apreciar, ele depende de alegação das partes. Isso está mais ligado a processos governados por um princípio dispositivo. Já ouviram uma regra que diz, devem ter ouvido, que o juiz julga de acordo com o que foi alegado e provado pelas partes? Esta não é uma regra absoluta, mas essa regra, que é uma decorrência de um princípio dispositivo, significa, olha, juiz, não fomente conflitos nem gere dificuldades onde as partes não argumentaram. Então, as partes argumentam, você decide o que as partes argumentaram. Mas há certas matérias que, mesmo que nenhuma das partes argua, o juiz pode apreciar de ofício, por ele mesmo. Imagine, vamos ficar num tema que nós estudamos na aula passada, que seja oferecida uma denúncia e o juiz perceba, quando ele vai julgar aquele processo, né, que naquela causa ele já atuou como delegado de polícia. Porque antes dele passar no concurso para a magistratura, ele foi delegado de polícia e ele atuou naquele inquérito, na investigação daquele fato como delegado de polícia antes dele se tornar juiz. Mesmo que ninguém alegue o impedimento desse juiz, esse juiz deve, de ofício, falar: estou impedido, não posso atuar nessa causa? Deve, porque isso diz respeito à qualidade da prestação jurisdicional, independente do argumento das partes. Só que muitas vezes, mesmo em relação a essas matérias que o juiz pode apreciar, nós chamamos de ofício, ou seja, no próprio exercício da sua função, independentemente de provocação das partes, ou quem usa uma expressão latina, ex officio, ex officio com 2 Fs aí, o juiz não pode surpreender as partes. E se nós dizemos que contraditório é informação e reação, o que esse artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece é que, mesmo nessas matérias de ofício, antes de decidir, o juiz deve estimular o contraditório entre as partes para não surpreendê-las. Então, ele não deve decidir para só depois as partes poderem agir. Ele deve informar as partes para que elas possam se manifestar previamente. Vocês poderiam dizer, mas que diferença faz? Faz muita diferença, né? Me perdoem o pleonasmo, mas acho que ele representa bem isso. Nenhum de nós gosta de voltar atrás. Nenhum de nós gosta de desfazer o que foi feito, desdizer o que foi dito. Por quê? Porque quando assim agimos, estamos mostrando um erro anterior. É quase como se nós estivéssemos falando, poxa, se eu tivesse prestado mais atenção antes, eu não teria feito o que eu fiz. Eu errei em fazer aquilo que eu fiz.
E nós temos uma série, o juiz também tem, e isso influencia na imparcialidade da sua decisão. Entre nós opera uma série de vieses, né? Viés de confirmação, viés de congelamento, etc., que muitas vezes acabam, se não sendo barreiras, pelo menos sendo um dificultador para a alteração dessas posições. Então, por isso é melhor, antes de tomar uma medida dessa, possibilitar as partes que se manifestem previamente. Então, o juiz vai dizer, digam as partes sobre eventual impedimento por tal situação. Ou, manifestem-se as partes sob eventual prescrição do tal crime objeto desse processo. E assim, com isso, ele estimula o contraditório previamente e não simplesmente possibilita uma reação a posteriori. Deu para entender? Até aqui nós estamos falando em contraditório. Contraditório lembra a ideia de uma parte em contradição com a outra. Obviamente, o direito ao contraditório é um direito de ambas as partes, tanto da acusação quanto da defesa. Mas a Constituição, no mesmo artigo 5º, inciso 55, assegura também a garantia da ampla defesa. Obviamente que quando nós falamos em ampla defesa no processo penal, nós estamos pensando numa garantia destinada a qual dos sujeitos processuais? Vamos lá, acordem, pessoal. O réu. Ao réu, ou ao réu representado por seu defensor, o Guilherme escreveu também a defesa, é óbvio. Mas, no processo penal, a ampla defesa, se nós começarmos agora a destrinchar a ampla defesa, uma exposição analítica da ampla defesa, né, ela é exercida por dois sujeitos, pelo próprio réu, né? E veja, é só olhar aqui, o Guilherme respondeu, quando eu perguntei a quem se destina a ampla defesa, no chat aqui o Guilherme respondeu, a defesa. A Valquíria respondeu, ao réu. Né? Eu já respondo a tua pergunta, tá, Matheus? Sobre a integração entre processo penal e civil. E já explico para você. Só para concluir esse ponto. Sim, a defesa ela é exercida pelo acusado e pelo seu defensor. Há atos que o acusado pratica por si. Alguém sabe um momento em que o acusado se defende a si próprio no processo penal? É ele que está exercendo a defesa dele? Um depoimento? Isso, exatamente. Não vi quem falou, mas quem foi? Letícia. A Letícia. No depoimento, Letícia. Né? Que no processo penal, mais tecnicamente, nós chamamos de interrogatório. Né? Mas a maior parte das vezes no processo, o réu fala através do seu defensor, através do advogado. Como eu disse a vocês, aquela resposta escrita, que é a primeira manifestação da defesa, quem faz não é o réu, quem faz é o seu advogado. Né? Então, quando nós falamos em ampla defesa, primeiro é preciso que nós percebamos que essa ampla defesa se divide em duas espécies de exercício de defesa. A defesa exercida pelo próprio acusado, que nós chamamos de autodefesa, e a defesa exercida pelo seu advogado, pelo seu defensor, que nós chamamos de defesa técnica. E a ampla defesa será tanto mais efetiva quanto maior seja a integração entre a autodefesa e a defesa técnica. Quanto mais as duas estiverem entrelaçadas, interligadas, melhor será a qualidade dessa ampla defesa. Antes de continuarmos falando das divisões dentro da autodefesa e dentro da defesa técnica e as características, né, o Matheus faz uma pergunta bastante interessante. Como funciona a integração entre leis e princípios do direito processual penal com o direito processual civil? Eu mencionei um artigo do Código de Processo Civil, o artigo 10, e falei que ele também se aplica ao processo penal. Então, vamos lá. Não é algo tão simples, mas também não é algo tão complicado. Existem certos princípios
que são comuns a todo o direito processual. Quando eu digo que é um princípio ou uma garantia do processo o direito ao juiz imparcial, não me parece que a imparcialidade possa ser diferente no processo penal do que é no processo civil ou no processo trabalhista. Então, eventualmente, lacunas na disciplina de uma área podem ser supridas por regras que representam isto na outra área. Então, quando eu dizia do contraditório nas questões de direito, e eu acho que é um exemplo que me permite falar com bastante tranquilidade. Em 1999, quando eu apresentei minha dissertação de mestrado, eu já defendia que o contraditório se aplicava às questões de direito. Tá bom, mas aonde estava isso? Estava no processo civil? Não, não estava. O Código de 73 também não falava. Estava no Código de Processo Penal? Não, não estava. Mas, para mim, quando a Constituição diz que aos acusados, em geral, é assegurado o contraditório, dessa própria norma constitucional, eu já extraía tanto o contraditório nas questões de fato, quanto o contraditório nas questões de direito. O Código de Processo Civil, mais moderno, já incorporou na própria legislação alguns desdobramentos dessa garantia constitucional. Né? Professor, direito de fugir pode ser identificado. Já respondo, tá bom, Edson? Só terminar esse ponto. Então, isso me parece íncito à garantia do contraditório. Né? Então, se agora o Código de Processo Civil tem uma regra que explicita isso, não há por que não aplicá-la ao processo penal. Né? Por quê? Porque são princípios informadores do processo, são princípios gerais do processo. A gente não vou dizer que nós vamos ter uma soberba do processo penal, de falar que o processo penal é mais do que o processo civil, que o processo penal é mais importante que o processo civil, porque lida com bens mais relevantes. Em certa medida, isso é verdade. Né? Se eu pensar num processo penal que alguém pode ser condenado a uma pena de prisão de 30 anos e uma demanda civil entre partes maiores, capazes, litigando sobre um certo crédito, um direito patrimonial disponível, me parece que o objeto do processo penal é muito mais relevante. Mas se eu pensar que o processo penal também pode servir para condenar alguém por uma contravenção penal a uma pena de multa, e, por outro lado, o processo civil pode servir, por exemplo, para retirar a guarda do filho de um pai ou de uma mãe, nesse segundo exemplo, me parece que o tema debatido no processo civil é mais relevante que o tema debatido no processo penal. Mas se o contraditório no processo penal não precisa por si ser algo mais importante ou ter um conteúdo mais denso que o processo civil, então nós não devemos ser soberbos, também não precisamos ter complexo de vira-lata no processo penal em relação ao processo civil. Não me parece que justifique termos menos contraditório no processo penal do que no processo civil. Então, por conta disso, é que muitas vezes o que as leis fazem é dar uma maior concretude a aspectos que, de uma maneira mais ampla, eu já extrairia da própria garantia constitucional. O mesmo vale para a motivação, o mesmo vale para a publicidade e entre outras características. Por outro lado, há certos princípios que operam de maneira diferente no âmbito processual civil e no âmbito processual penal. Então, é importante perceber quais são princípios gerais, informadores de todos os ramos processuais, e nesse ponto, o que estiver numa área vale para outra, e quais são os princípios ou desdobramentos de princípios que são específicos para uma determinada área. Não sei se eu respondi sua pergunta, Matheus. O Davi pergunta, mas também é um direito da acusação, não é? Eu não entendi, Davi, em relação a qual direito da acusação você está perguntando? Direito ao contraditório? Deixa eu explicar, então. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas essa questão do o direito à ampla defesa é uma coisa que se restringe só à parte da defesa, no caso, o réu e o seu advogado, ou também é um conceito, digamos, aplicável à acusação, no sentido mais doutrinário do negócio? Não, é um conceito aplicável só ao réu e ao advogado.
O Ministério Público, por exemplo, tem pela Constituição a prerrogativa de só ele ser o acusador, só ele poder acusar no processo penal, salvo os crimes de ação penal privada, né? Mas, assim, a possibilidade de que a defesa seja ampla, ela só é prevista para o acusado. Em relação ao Ministério Público, há outras garantias específicas do Ministério Público que vão representar garantias da acusação no processo penal. Tá bom? Obrigado. Nada, imagina. O Guilherme pergunta, recurso se o advogado não quiser. Esse é um tema, Guilherme, que pode surgir entre um conflito de interesses entre a ampla defesa e a defesa técnica. Não sei se foi por isso que você perguntou, mas já fazendo uma diferenciação, Guilherme, a defesa técnica ela é obrigatória. Não é possível abrir mão da defesa técnica. Nesse ponto, por uma interpretação constitucional e por uma regra do Código de Processo Penal que diz que todo acusado, ainda que ausente ou foragido, terá um defensor, entre nós o entendimento é que a defesa técnica é obrigatória. E isto, portanto, mesmo que o réu diga, eu não quero ter defensor, eu sou um cara muito inteligente, eu sou autodidata, eu pus lá um tutorial na internet, eu pus lá o Dr. Google me ensinou a ser advogado, eu vou defender a mim mesmo. Isto não é possível. O juiz é obrigado a nomear um defensor para aquela pessoa. Em outros ordenamentos jurídicos é possível o advogado defender a si próprio, mesmo que ele não seja bacharel em direito. No nosso ordenamento jurídico, não. A autodefesa, por sua vez, em que o momento máximo de exercício dela é através do interrogatório, mas nós vamos estudar mais para frente que o réu também tem o direito de recorrer, por isso que quando é proferida uma sentença condenatória, eu intimo tanto o advogado quanto o acusado, nós podemos ter, nesse caso, situações de colidência de defesa. Um acha que é o caso de recorrer e o outro acha que não é o caso de recorrer. Nesta situação, como o recurso não pode piorar a situação do acusado, vocês não viram recurso ainda em processo civil, né? Mas tem um princípio recursal que é até meio intuitivo, né? Que proíbe a chamada reformatio impejus, proíbe a reforma para pior. Imaginem que eu dou nota 7 para o Alexander na prova e ele entra pedindo revisão de prova, falando, professor, o senhor foi muito rigoroso aqui, ó, você distribuiu o gabarito, minha resposta está igual ao do gabarito, como é que você me deu meio certo nessa questão? Minha nota deve ser 8. Ele está recorrendo da nota que eu atribuí para ele. Aí eu revejo a prova e falo, olha, Alexander, você está correto mesmo. Talvez até porque eu fiquei aí ofendido por ele ter pedido revisão de prova. Eu falo, vou corrigir sua nota certa é 6. Isso é possível? Não é possível. Se ele já tinha a nota 7 garantida e ele recorre, ou ela aumenta ou ela fica em 7. Então, por tudo isso, né, respondendo à pergunta do Guilherme, né, se houver essa colidência de defesa, até uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 705, o entendimento é que prevalece o direito de recorrer e não a renúncia ao recurso. O Edson pergunta, o direito de fugir pode ser identificado como uma extensão do direito à ampla defesa? Veja, Edson, às vezes tem umas expressões que, ao meu ver, são muito mais persuasivas do que propriamente corretas do ponto de vista técnico, né? Falar num direito à fuga, como às vezes fala, o réu tem o direito de mentir, é muito mais algo persuasivo do que técnico. O direito é uma posição jurídica bilateral que envolve dois sujeitos. Tecnicamente, se eu digo que alguém tem o direito a algo, eu digo que tem, por outro lado, uma pessoa obrigada àquela prestação que aquele outro sujeito tem o direito de receber. Então, não me parece que exista um direito do acusado fugir. O que acontece é que se entende que se a pessoa estiver presa e fugir, isto não caracteriza um crime.
né? Antigamente se procurava, por exemplo, incriminar quem fugia com crime de dano. Ele quebrou as grades do presídio, ele cavou um túnel e quebrou o chão. E a jurisprudência, até numa certa interpretação de uma inexigibilidade de conduta diversa, defesa da liberdade, etc. Não, isso aqui não é crime, né? Mas é falta grave, por exemplo. Então, não me parece que haja um direito de fugir, tá? E muito menos daria para dizer que isso é uma expressão da ampla defesa. Deixa eu ver, o Alexander faz uma pergunta aqui. E se o réu for advogado? Aí sim, Alexander. Se o réu for advogado, ele pode defender a si próprio, né? Mas veja que a ideia de que eu tenha uma defesa técnica obrigatoriamente é uma ideia de assegurar a paridade de armas. Do lado da acusação, eu sempre vou ter o Ministério Público que tem conhecimentos técnicos. Ou se for um caso de queixa-crime, que a ação penal é privada, como a vítima não tem capacidade postulatória, ela tem que contratar um advogado para representá-la em juízo. Senão ficaria um desequilíbrio nas posições. Mas se o acusado é advogado, ele pode defender-se a si próprio. Pode, mas não deve. Tem um ditado que diz que o acusado que defende-se a si próprio é um advogado que tem um tolo como cliente. Por quê? Porque, claro, que você vai pensar de uma forma muito mais emotiva. Aliás, digo a vocês, como advogado, em várias vezes eu já defendi em processos criminais réus que são também advogados, muitas vezes que não atuam na área criminal. E é duro fazer esse tipo de defesa, porque a pessoa fica palpitando lá muito mais com o coração do que com o cérebro, né? Então, pode sim, Alexander, mas não deve, tá bom? O Henrique pergunta, a necessidade de intimação compõe o princípio do contraditório? Exatamente, Henrique, compõe o princípio do contraditório. Nós vimos que contraditório envolve informação e reação. Os meios de informação no processo penal são citação, que é a forma de primeira notícia dada ao acusado de que existe um processo contra ele, e, obviamente, a citação é só para o acusado, ninguém vai falar em citação do Ministério Público, mas depois do ato inicial de informação, que é a citação, a partir dali, todos os atos processuais devem ser informados a ambas as partes, e o mecanismo para essa informação é a intimação, tá bom? O Arthur fala, ainda não. Acho que foi quando eu perguntei alguma coisa que vocês já tinham tido no processo civil. Professor Mike pergunta, no caso do Lula, não teve um aumento de pena no recurso no TRF da 4ª Região? Teve sim, Mike, mas aí foi porque o Ministério Público recorreu. Quando eu dei o exemplo lá do Alexander, talvez nesse ponto tenha sido um mau exemplo, porque não tem a parte contrária na revisão de prova, né? Não tem o Ministério Público Educacional. Mas, no caso do processo penal, as partes podem recorrer. Então, o exemplo seria numa hipótese em que a pena foi fixada, vamos dizer, numa pena média, e só o acusado recorreu. Nesse caso, a pena dele não pode ser aumentada. Mas, no caso do Lula, o que aconteceu é que houve recurso das duas partes. A defesa recorreu para anular o processo, para absolver o Lula, imagino que subsidiariamente para reduzir a pena, mas o Ministério Público também recorreu para ampliar a pena. Então, nesse caso, o Lula teve a pena ampliada sem violação do princípio da reformácio impejus, porque o que o tribunal fez foi negar provimento ao recurso da defesa, mas dar provimento ao recurso da acusação para ampliar a pena. Tá bom? Letícia, que bom, vocês estão perguntando bastante. Eu gosto assim, é muito mais legal do que a aula que só eu fico falando. Quando as decisões de segunda instância revogam as liminares. Aqui, Letícia, não é propriamente um problema de reformácio impejus, mas é uma consequência da decisão. Então, nesses casos, eu tinha uma liminar, eu posso ter um recurso só contra a decisão que concede a liminar, e aí ser dado provimento a esse recurso e aquela liminar ser revogada. Mas também as liminares, e nós vamos estudar isso,
que muitas vezes são proferidas em sede de processos ou de tutelas cautelares, as liminares ou as medidas cautelares, isso vale também para os casos de antecipação de tutela, tutela antecipada, elas têm como uma de suas características, Letícia, a provisoriedade. Isto é, elas perduram até que venham a ser substituídas pela decisão definitiva. Então, aqui não é propriamente um problema de reformatio impejus, mas de adequação lógica a uma decisão que foi proferida para valer provisoriamente pela decisão definitiva. Então, vou dar um exemplo, Letícia. Imaginem que liminarmente ou cautelarmente o juiz decrete a prisão preventiva de alguém, porque ele diz a probabilidade de que essa pessoa seja culpada e, portanto, a maior chance que ao final do processo ela seja condenada. E como ele não tem bens de raiz, como ele tirou passaporte, pediu visto para um país que o Brasil não tem acordo de extradição, ele está dando sinais que ele vai fugir, portanto, decreta a prisão preventiva dessa pessoa. Aí ela vai passar o processo presa. Para quê? Para assegurar a utilidade e a eficácia do resultado final do processo que advirá com a sentença. Só que chegar ao final do processo, a sentença for absolutória, o que vai acontecer com essa liminar que decretou a prisão preventiva? Vai ser substituída porque o resultado final do processo não só não foi de condenação, como foi de absolvição. Não sei se era essa a sua pergunta e se a minha resposta esclareceu o seu ponto de vista. Pedro, professor, o Ministério Público não pode recorrer para conseguir decisões? Pode, o Ministério Público pode recorrer para conseguir decisões desfavoráveis ao réu. A discussão é se ele poderia recorrer para obter decisões também favoráveis ao acusado. Também acho que pode, embora o enfoque aqui seja outro, não é exatamente favorável ao acusado, o Ministério Público tem um papel de proteção da lei, e se a lei foi aplicada erroneamente, ele deve buscar a aplicação correta da lei, ainda que, eventualmente, isto beneficie o acusado. Mas o objeto imediato da pretensão do Ministério Público, nesse caso, não será beneficiar o acusado, será respeitar a lei. Henrique, professor, toda intimação deve ser publicada em diário oficial? O tribunal poderia enviar um e-mail ao advogado, uma mensagem eletrônica no perfil do ESAGE ou usar algum outro meio para intimar? Pode, Henrique. Bom, primeiro, vamos lá. Estamos antecipando algumas matérias, mas ligado aos nossos princípios e para vocês irem informando as suas ideias. Não, acho que não só não tem nenhum problema nisso, como acho que é bom. Então, vamos lá. As partes, o Ministério Público, pelo seu representante, e o acusado, pelo seu advogado, eles estão formalmente constituídos no processo. No caso dos processos eletrônicos, eles têm acesso a esses processos. Portanto, eles são intimados. Antigamente, quando os autos eram de papel, a intimação se dava com publicação na imprensa. Hoje ainda há publicação na imprensa, não é mais em papel, é imprensa oficial, mas os sistemas de processo judicial, como você mencionou aí, ESAGE, EPROC, etc., têm mecanismos de intimação pelo sistema, a depender de sistemas para sistemas. O importante é que haja essa intimação. Você me pergunta, bom, mas pode mandar um e-mail para intimar? Em tese, não. Esse não é o método que a lei prevê de intimação. Mas nós vamos estudar depois também que há um princípio que informa o sistema de nulidades. Toda vez que eu pratico um ato em desacordo com a lei, vocês estudaram direito penal, estudaram a ideia de tipicidade. O tipo não é uma categoria exclusiva do processo penal, tipo ou fatespécie para os italianos, ou tatbestand para os alemães, categoria, não vou nem dizer da ciência do direito, da ciência. Estabelecer modelos, hipóteses abstratas, e estabelecer consequências para esses modelos. Quando a realidade reproduz esse modelo, isso é algo da ciência como um todo. Então, nesse caso, quando o ato processual é atípico, isto é, ele não se realiza em conformidade com o modelo, se ele causar prejuízo para a finalidade daquele modelo, haverá nulidade. Se ele não causar prejuízo, não haverá nulidade. Então, por que a lei estabelece que a intimação tem que ter os requisitos A, B e C? Porque o legislador entende que, tendo A, B e C, aquele ato atinge a sua finalidade.
qual é a finalidade? Informar a parte. Então, se ao invés de eu intimar alguém pelo modo que o Código de Processo Penal estabelece, o oficial de justiça entra lá no meu Instagram, professor Gustavo Badaró, aí eu ponho a foto de um livro lá e falo, olha, esse livro é uma dica, excelente livro que eu comprei. E ele escreve lá embaixo, professor Gustavo, estou aproveitando para intimá-lo da a audiência ser realizada no processo tal, no dia tal. Esse ato é típico ou atípico? Atípico. Se eu não olhar meu Instagram e não tenho obrigação de olhar e não comparecer na audiência, causou prejuízo? Causou prejuízo, porque ele não fez da forma correta e eu não fiquei sabendo da audiência. Mas se eu olhar lá no meu Instagram e escrever lá, kkkk, oficial de justiça, você é um preguiçoso, hein? Não fez direito, mas comparecer na audiência, causou prejuízo essa tipicidade? Não, eu não vou decretar a nulidade, entendeu? Então, essas formas, na Lava Jato, o Moro intimava os caras por telefone, mandava o cara do cartório ir lá, ligava e intimava. Mas aí o advogado falava, pô, pelo menos naquela fase, né? Esse Moro é quase um deus, os tribunais não reformam nada que ele faz, ele tá aí com apoio popular, todo mundo achando que ele é o máximo, super-herói, não sei o quê, querem que ele seja o presidente da República, então quer saber? E meu cliente está preso, eu não quero retardar esse processo, deixa eu comparecer na audiência. A intimação foi do jeito certo se ele intimou por telefone? Não. Mas acabou atingindo o objetivo? Acabou. Então eu não anulo esse processo. Tá bom? Vinícius pergunta, no caso de somente a acusação recorrer, existe alguma limitação de análise da sentença? Vinícius, antecipando um tema de recurso, eu diria, não existe. Deveria existir, né? Porque se eu disse a vocês que não pode haver reformácio impégios, se só o Ministério Público recorre, vamos imaginar que o réu foi condenado a uma pena mínima, e o Ministério Público recorre e diz, essa pena está errada, a pena do réu deveria ser uma pena máxima ou perto do máximo, aumente a pena. Em tese, ou a pena, ou o réu continuava condenado com a pena mínima, ou com a pena acima do mínimo. Mas nós vamos estudar depois, e por fundamentos que agora não seria o caso de explicar, mas pela defesa da liberdade, etc., que há uma interpretação no sentido de que, no recurso do Ministério Público, seria cabível o que eufemisticamente se denomina reformácio in melius. Eu digo eufemisticamente porque ela é in melius para o acusado, mas in pejus para o Ministério Público, né? Se o Ministério Público não se conformou com a condenação porque queria uma pena maior e só ele recorre, o tribunal pode absolver? Pode absolver. Hoje o entendimento é que pode absolver. Quando ele absolve, obviamente, ele está realizando uma reformácio in pejus para o Ministério Público. Mas há o entendimento de que isso é, sim, possível. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Já disse a vocês que a defesa técnica é obrigatória e é exercida pelo advogado. A autodefesa, ela é facultativa e ela é exercida pelo próprio acusado, né? E ela se compõe basicamente de 3 elementos. O chamado direito de presença, né? Que é o direito dele estar presente nas audiências e interagir com o seu defensor. O direito de audiência no sentido dele falar e ser ouvido, né? Que como, acho que foi a Letícia que disse, o réu fala no seu depoimento. Eu falei, tecnicamente é interrogatório, mas esse é o momento por excelência, né? E também o direito dele postular pessoalmente. Eu mencionei na resposta de alguns de vocês que a sentença tem que ser, a intimação da sentença se faz tanto na pessoa do advogado quanto na pessoa do acusado, porque o acusado pode decidir recorrer. Alguém até me perguntou se poderia ter um conflito de interesse. Então, essas são as 3 vertentes da autodefesa. Direito de audiência, exercido basicamente no interrogatório. Direito de presença, direito de o acusado estar presente nos atos do processo. Mas por que isso? Vai ser só ouvida a testemunha e quem formula perguntas para a testemunha não é o acusado, é o defensor. Mas porque muitas vezes o defensor, por mais que se prepare para a audiência, vai necessitar de informações do seu cliente, às vezes até para fazer reperguntas, né? E isso é muito importante. Tanto que hoje, nos casos de pandemia,
Ah, dá para fazer audiência por videoconferência? Dá. E se o réu está preso, colocam lá um computador no presídio para ele fazer audiência, o advogado no computador no seu escritório, o juiz no computador na sua casa, o promotor no computador da sua casa. Mas tem que ser mantida a possibilidade de comunicação, às vezes via telefone, se fornece um número de telefone, do advogado com o acusado, porque durante o processo pode haver necessidade dessa interação entre ambos. Oi, Davi? Ô, professor, essas perguntas para as testemunhas, o réu está ali presente sempre? Ou... Em regra, sim. O Código tem uma exceção no artigo 217 que diz que se pelo comportamento do acusado ele puder intimidar ou influenciar a testemunha, ele pode ser retirado da sala. Tá? Mas, obviamente, que isso não basta que a testemunha diga, como na praxe mas é errado. Ah, não quero depor na presença do réu. Mas não quer por quê? Ele já fez alguma coisa para você e tal. Né? Eu tive um caso que uma vez chega a testemunha e já aqui no fórum, normalmente a escrivã que está ali anotando o nome na mesinha pergunta, você não quer depor na presença do réu, né? A pessoa nem falou nada, aí o cara vai falar, pô, não vou querer, né? O cara deve ser perigoso, se até a mocinha aqui já está perguntando. Aí chegou uma hora, ele falou, então não quero, não. Aí, qual era a profissão dele, sabe? Policial militar. Eu falei, pô, a mesma coisa que o salva-vida falar, eu não quero entrar na água do mar, não, porque eu não gosto muito desse negócio de nadar. Quer dizer, o cara é policial militar, né? Vai dizer, eu tenho medo de depor na presença. Agora, claro, né? Tá lá depondo, o réu olha lá para a testemunha e faz assim, ó. Você vai dizer, pô, o cara tá me ameaçando aqui, né? Não quero depor na presença desse fulano. Aí você vai dizer, tudo bem, o acusado está tentando intimidar a testemunha. Tá bom? Alexander, um debate que vem ocorrendo é sobre a videoconferência em audiência de custódia. Não seria isso ferir algum princípio do processo penal, principalmente ampla defesa? Alexander, esse realmente é um grande debate. A resposta é não. Eu, uma das primeiras pessoas que me manifestei sobre a audiência de custódia, antes até da resolução do CNJ, fiz um parecer por IDDD sobre isso, com base na Convenção Americana. Depois, quando o CNJ implantou, eu fui convidado em mais de 10 estados, eu fui participar da implantação, capacitação dos juízes, etc., em palestras, e sempre me manifestei contrário à audiência de custódia por videoconferência. E acho que ela não deve ser realizada por videoconferência. Mas agora nós temos um cenário meio que excepcional da pandemia. Né? Eu, particularmente, ainda tive a oportunidade de participar da comissão do CNJ, que elaborou a resolução que tratava da aplicação da videoconferência no processo penal na pandemia. Mesmo assim, me manifestei contrariamente à realização de audiência por videoconferência na pandemia, mas acabou sendo uma posição vencida. Na verdade, na comissão foi curioso, foi uma posição que empatou, mesmo número de votos. Aí a comissão fez o relatório, mandou para o CNJ, falando, aqui teve empate, decidam vocês, CNJ, o que vocês querem fazer. Mas o argumento se não fizer por videoconferência, não dá para fazer audiência de custódia. Eu difiro, dá para fazer pessoalmente. Mas o juiz, o promotor e o advogado vão ter que comparecer no fórum durante a pandemia? É serviço essencial. Da mesma forma que o médico vai ter que comparecer no hospital, o bombeiro vai ter que comparecer no corpo de bombeiro, a enfermeira vai ter que comparecer no hospital, o policial militar vai ter que estar na rua para trabalhar na rua, o varredor de rua e o lixeiro vão ter que ir lá para manter a cidade limpa. Atrasa um pouco, estabelece procedimentos de saúde, fornece uma máscara para o acusado se ele não tiver, limpa a mão com álcool gel, as partes mantêm lá um distanciamento na mesa de audiência. Né? Mas isso há ainda uma má vontade com a audiência de custódia. Né? Ela parece uma formalidade sem sentido, uma garantia excessiva ao acusado. Então, isso aí são reações, acho que muito mais ideológicas do que técnicas. Última questão para falarmos da defesa técnica e da autodefesa
é que o que assegura o direito à autodefesa, mas a torna facultativa, é o chamado direito ao silêncio. Já ouviram falar? A Constituição diz que o acusado, o preso, a Constituição, na verdade, diz o preso tem o direito de permanecer calado, não fala o acusado. Mas há uma interpretação que a Constituição quis assegurar o direito ao silêncio até para quem está preso. Mesmo a pessoa que está privada da liberdade, ela tem o direito de permanecer calado. Com muito mais razão, o acusado que está em liberdade também tem o direito de permanecer calado. É isso que alguns falam. O réu tem o direito de mentir. De novo, não me parece que a Constituição assegure ao réu o direito de mentir. Mas ela estabelece que ele pode permanecer calado e nenhuma consequência negativa pode ser extraída do seu silêncio. Tá bom? Só faço uma distinção aqui rápida, porque quem assiste seriado americano deve ver isso, e nosso direito ao silêncio é diferente da garantia da Quinta Emenda dos Estados Unidos, do Privilege Against Self-Incrimination. Lá, o acusado é testemunha. Se o acusado vai depor, e lá, aproveitando a pergunta da Letícia, lá é depoimento mesmo, Letícia. O acusado vai lá no witness box, jura perante a Bíblia, como toda e qualquer testemunha, e aí ele é submetido ao cross-examination, o exame cruzado, e lá que é uma tortura. Quem vê filmes, vê lá que as testemunhas são moídas no triturador de carne. Há um grande estudioso da prova nos Estados Unidos, do século XIX, Wigmore. E o Wigmore diz o seguinte, que a cross-examination é o maior engenho criado pelo homem para a descoberta da verdade. Que daquele confronto lá, você extrai a verdade. E o Tarufo, que infelizmente nos deixou recentemente, gênio do século, do direito processual, de direito comparado, um grande estudioso sobre prova, o Tarufo faz uma adaptação dessa frase do Wigmore, que eu acho muito, muito inteligente, que ele diz, não, a cross-examination é o maior engenho já criado pelo homem para a descoberta da mentira, não para a descoberta da verdade, da mentira. Ele tem toda razão, quer dizer, quando você coloca uma testemunha lá para mentir e faz tudo aquilo, você mostra que ela está mentindo. Agora, se você vai conseguir extrair dela a verdade, é outra questão. Né? Mas, então, lá, se o acusado diz abro mão do meu direito ao silêncio, abro mão da minha garantia da Quinta Emenda, ele vai e tem que depor. E tem que responder todas as perguntas. É tudo ou nada. Entre nós não é assim. O acusado vai lá, pode dizer, não vou responder nenhuma pergunta, mas também pode responder a pergunta 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta ele fala, essa eu não vou responder. Depois responde a pergunta 7, a 8, a 9, a 10, a 11. Ele fala, essa eu não vou responder. E assim por diante. Entre nós não é um tudo ou nada. Ele pode responder algumas perguntas e não responder a outras perguntas. Tá bom? Tudo bem? Próximo princípio, o princípio da igualdade de partes, diferente de outras garantias que nós vimos até agora, não existe na Constituição, entre as garantias processuais penais, uma garantia de igualdade de partes, uma garantia de paridade de armas. Isso é extraído do próprio caput do artigo 5º, que assegura o direito à igualdade entre todos, né? E eu diria mais, da própria imparcialidade do julgador. Né? Outro dia eu li um texto que dizia que a parcialidade dos autor e réu é necessária para a imparcialidade judicial. Né? E é isso mesmo. Né? Então, se o juiz é imparcial, ele precisa de partes. Mas para ele ser imparcial, ele deve tratar as partes de que maneira? De maneira igual. Se ele tratar uma melhor que a outra, ele está tratando as partes de maneira desigual. Né? Mas aqui há um ponto muito sensível. E hoje talvez é muito mais fácil de explicar isso do que era explicar isso há 10 ou 20 anos. Felizmente a sociedade evolui. Havia um mito da igualdade formal, que é mais ou menos o que está na nossa Constituição num sentido literal. Todos são iguais perante a lei. Ok?
Isso é uma ficção. Seria a mesma coisa que eu tivesse um artigo de lei que dissesse todos são felizes. Isso ia transformar todo mundo em alegre e acabar com a profissão de psicólogo? Não. Está dizendo que todo mundo é feliz, mas não quer dizer que todo mundo seja feliz. A Constituição diz todos são iguais perante a lei, mas é óbvio que não são. Há profundas desigualdades estruturais. Então, a discussão é essa. Se no plano geral a igualdade hoje deixou de ser vista como uma igualdade formal e a ideia de igualdade hoje tem que ser vista num conceito substancial, né? Há uma frase sempre lembrada de um discurso do Rui Barbosa na Oração aos Moços, que foi um discurso quando ele foi paraninfar uma turma da Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Ele não pôde comparecer porque já estava doente, com saúde debilitada, mas escreveu o discurso, enviou o discurso para ser lido. Chama-se Oração aos Moços, né? Aliás, vejam que o próprio título, embora lá tenha a definição clássica de igualdade substancial, né? Título, e na época estava correto, era Oração aos Moços, né? Felizmente, se hoje o Rui Barbosa tivesse que reescrever o seu discurso, seria Oração às Moças e aos Moços, né? Mas naquela época só fazia direito os moços, né? E eu diria mais, naquela época só fazia direito os moços da elite, né? Então, o que Rui Barbosa diz? Rui Barbosa diz que a regra da igualdade consiste em aquinhoar igualmente a iguais e desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. E completa: tratar igualmente a desiguais ou desigualmente a iguais é desigualdade flagrante. O que isto significa? Eu posso ter dois sujeitos em posições absolutamente desequilibradas e dizer os dois são iguais perante a lei. Formalmente eu estou assegurando a igualdade, mas substancialmente não. Se esses sujeitos estão em posições desiguais e eu quiser efetivamente, não do ponto de vista meramente formal, mas substancialmente assegurar uma igualdade, o que eu devo fazer? Tratar desigualmente os desiguais na medida que eles se desigualam. E com isso eu atinjo uma igualdade substancial. Agora, qual a dificuldade para o juiz para buscar uma igualdade substancial, tratar desigualmente os desiguais? É que ele corre um risco de fazer o quê? Errar na dose e desigualar em sentido contrário. Portanto, esse é um ponto muito sensível e muito caro ao processo. Porque se hoje se reconhece que o legislador tem essa função, sem dúvida, mas que o juiz também pode assim fazê-lo, eu tenho que ter mecanismos para evitar que este juiz comprometa a sua imparcialidade. Então, vejam que o juiz está ali andando no fio da navalha. Ele diz, se eu não fizer nada e tratar igual, eu não estou assegurando a igualdade. Eu tenho que procurar estimular essa igualdade, desigualando os desiguais. Mas se eu errar um pouquinho na dose, eu não vou estar igualando desiguais, eu vou estar beneficiando indevidamente uma das partes em detrimento da outra. Deu para entender? É claro que nós vamos ver que no processo penal, por inspiração de outros fatores, esta igualdade é apenas uma igualdade tendencial. Há uma série de situações que o próprio legislador desiguala. Vou dar alguns exemplos. Alguém se lembra de algum exemplo onde no processo penal a própria lei trata desigualmente acusação e defesa? Ou acusação e o acusado? Já estudaram ação rescisória em processo civil? Não, né? Não estudaram nem recursos, né? Sabem o que é coisa julgada? Sabem que existe um mecanismo para rescindir coisas julgadas quando há alguns vícios nessa coisa julgada? No processo civil isso chama-se ação rescisória. No processo penal chama revisão criminal.
No processo penal, só cabe revisão criminal pró-réu. Se eu tenho uma sentença condenatória transitada em julgado, eu posso rescindi-la e transformar a condenação errônea ou injusta numa absolvição justa. Já ouviram falar no Innocence Project, que agora está no Brasil? Ele faz o quê? Ele vai buscar casos de erro judiciário em que a pessoa foi condenada indevidamente para entrar com revisão criminal e procurar absolvê-lo. Mas no nosso sistema não existe a chamada revisão criminal pró-societate, isto é, a favor da sociedade. Aquela revisão criminal para transformar uma absolvição injusta numa condenação justa. Se um réu for absolvido e a absolvição dele transitar em julgado, no dia seguinte ele pode ir em cadeia nacional de rádio e televisão e confessar o crime, que não se pode fazer nada. Isso é certo ou errado? Tem ordenamentos que tratam a matéria de forma diferente. Mas o que inspira aqui o legislador a estabelecer essa disciplina desigual? O que estimula o legislador a estabelecer essa disciplina desigual são princípios extraprocessuais, como, por exemplo, a proteção da liberdade. Há outras situações. O Código de Processo Penal tem alguns recursos que só a defesa pode utilizar, como os embargos infringentes. Por quê? Porque é um mecanismo a mais para tentar ver se aquela decisão foi correta. E como, na dúvida, o réu deve ser absolvido, veja, o próprio indúbio pro réu é uma regra de tratamento desigual. Por que, na dúvida, eu vou sempre beneficiar o réu? Porque é muito mais grave condenar um inocente do que absolver um culpado. Então, logicamente, não há nada que justifique a preferência pelo indúbio pro réu. Mas axiologicamente há. É uma escolha de valor. Não é uma escolha lógica. Não é, a questão não é como errar menos. A questão é, se os erros são de gravidades distintas, não basta errar menos. É preciso eu ter um mecanismo de proteção para que o erro não cause o dano maior. Então, nós vamos obter uma igualdade plena no processo penal? Não. Você fala, prisão especial viola a regra da igualdade? Depende da maneira de pensar. O Ministério Público pode pedir a prisão preventiva do réu, não pode? A defesa pode pedir a prisão preventiva do Deltan Dallagnol porque ele está conversando com o Sérgio Moro? Então, nesse sentido que eu digo que é um princípio tendencial. Exato, a Letícia pergunta, o indúbio pro réu também não é uma manifestação dessa desigualdade processual? Exatamente, Letícia, é nesse sentido que eu tô falando agora. Um tema que sempre é discutido sobre essa questão da igualdade é o tema do chamado foro especial ou foro por prerrogativa de função. E terminamos por aqui. Eu estou vendo aqui que o nosso próximo slide é presunção de inocência. Tem bastante coisa, eu não quero interrompê-lo. Mas vou falar. O foro por prerrogativa de função, ele viola a regra da igualdade? Veja que se eu for pensar numa igualdade formal, eu diria sim. Por que se ele é o presidente da República, ele vai ser processado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e eu, o Alexander, ou o Matheus, vamos ser processados se formos acusados de algum crime? Por que nós vamos ser julgados perante um juiz de primeiro grau? É desigual? Sim, sem dúvida que é desigual. Mas a questão é, existe uma justificativa para este tratamento desigual? Essa é que é a questão. Então, se vocês me perguntarem, Gustavo, você é a favor do foro por prerrogativa de função? Eu vou dizer para vocês, a minha resposta seria sim e não.
Eu, diferente de muitos, vejo justificativas em certas situações para o foro por prerrogativa de função. Há casos em que, ao meu sentir, há um fator de discriminação legítimo. É claro, tem justificativa eu ter um foro por prerrogativa de função para as pessoas de olhos azuis? Claro que não. Tem justificativa, eu já repito da defesa técnica e da autodefesa, tá, Matheus? Só para acabar esse ponto. Tem justificativa eu ter um foro por prerrogativa de função para os corintianos? Não. Tem justificativa eu ter um foro por prerrogativa de função para deputados, senadores e presidentes da República? Me parece que sim. Por quê? Pela qualidade da função que eles exercem. Não porque isso os fazem melhor ou pior que o cidadão que não tem foro por prerrogativa de função. Mas os poderes que eles têm são muito fortes. Todos nós estamos acompanhando agora julgamentos relevantes e estamos ouvindo falar: será que tal ministro está fazendo isso porque quer beneficiar, porque quer prejudicar, porque está pagando o favor da nomeação com a toga, etc, etc, etc. Isso nós estamos falando em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, vitalício, no cargo mais alto do Poder Judiciário. E há um tempo atrás, vejam como, às vezes, a primeira impressão, vamos acabar com o foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função assegura a impunidade, porque todo mundo é julgado pelo Supremo. Imaginem se eu tiver que julgar o governador de estado perante um juiz de primeiro grau. Esse juiz de primeiro grau, se ele quiser ser promovido, ele vai depender do Tribunal de Justiça do seu estado. O Tribunal de Justiça do estado depende do governador. Depende do governador, primeiro, porque os desembargadores, pelo menos do quinto constitucional, são escolhidos pelo governador. Mas, substancialmente, depende dos governadores, porque o orçamento do Poder Judiciário depende da Assembleia Legislativa e dos governadores. Então, vocês acham que haveria pouca pressão ou muita pressão perante esse juiz de primeiro grau? Muita pressão. Mas muita pressão mesmo. Então, alguém vai dizer: mas no Supremo Tribunal Federal é o presidente da República que escolhe o ministro e depois esse ministro vai poder julgar o presidente da República que o escolheu. Isso pode levar, então, à necessidade de rever a forma de escolher os ministros. Mas não me parece que o foro por prerrogativa de função seja necessariamente um mal em si. Quando o discrimen, isto é, quando o fator de tratamento diferenciado é justificado, me parece que isto é adequado. E eu hoje temeria mais se o foro por prerrogativa de função acabasse do que se ele continuasse. Todo mundo acha que todos os juízes de primeiro grau são fortalezas morais e sujeitos inquebrantáveis, impassíveis de qualquer influência política, econômica. Se até os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são 11, sofrem esse tipo de pressão, eu imagino que a pressão num juiz de primeiro grau deva ser brutal. O Matheus fala para eu falar da autodefesa e da defesa técnica, que ele acabou não conseguindo anotar. Matheus, o que eu falei é que a autodefesa ela é exercida pelo acusado e ela é facultativa. Ele pode exercê-la ou não. O que assegura o direito à autodefesa é a garantia constitucional do direito ao silêncio. Já a defesa técnica ela é exercida por advogados. E a defesa técnica é obrigatória, indisponível. Mas eu disse que, embora elas sejam exercidas por sujeitos diferentes, elas integram a ampla defesa. E a defesa será tão mais ampla quanto maior for a integração entre ambas. Muito mais importante do que distinguir a ampla defesa e a autodefesa é criar mecanismos para que elas possam funcionar integradas cada vez mais e de forma mais intensa.
O Arthur pergunta, em muitos casos, a prerrogativa por função pode acabar agindo contra o réu. Por exemplo, claro, Guilherme, no final a gente fica para tirar uma dúvida. Tá? Em muitos casos, a prerrogativa por função pode acabar agindo contra o réu. Por exemplo, a menor quantidade de recursos e a maior velocidade do trânsito em julgado. Como conciliar isso com a lógica com uma lógica sistêmica de funcionamento voltada às garantias individuais, em especial do acusado frente ao poder punitivo estatal? Esse é realmente um problema, Arthur? Entre nós, a limitação existe, porque se eu sou julgado por um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, eu não tenho direito ao reexame da matéria de fato, porque eu só vou dispor do recurso especial extraordinário, mas esse é um problema contornável também. Bastaria que nós criássemos recursos ordinários no caso de foros por prerrogativa de função. Havendo esse recurso ordinário, não me parece que haveria essa limitação. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgando alguns casos, já estabeleceu a compatibilidade do foro por prerrogativa de função com o direito a um recurso, desde que exista um recurso efetivo que permita acesso à matéria de fato e de direito. O fato de haver maior velocidade, não vejo como problema. O problema não é ser maior ou menor velocidade. É claro que não estamos falando aqui de julgamentos sumários, hiperacelerados. O direito ao processo penal em prazo razoável, que nós vamos estudar na sequência, pressupõe que haja tempo. Aliás, nós vimos que uma das garantias da Convenção Americana é que o acusado deve dispor do tempo e dos meios necessários para a preparação da defesa. Rui Barbosa tinha uma outra frase sempre repetida que diz que justiça tardia é denegação de justiça, mas julgamentos sumários também são denegações de justiça. A questão é encontrar um ponto de equilíbrio. Não existe existe o direito ao processo em prazo razoável. Não existe o direito ao processo com uma demora razoável. Esse meu processo está indo numa velocidade um pouco mais rápida que a dos outros, isso vai me prejudicar porque eu vou ter um trânsito em julgado antes. Se eu puder ter um processo com a mesma qualidade de julgamento, ainda que termine mais rápido que o outro, tanto melhor. Tá bom? Do Guilherme, ele quer falar de recursos. O Yosef, o fato dos crimes cometidos por militares sejam julgados pela justiça militar é prejudicial para a igualdade e isonomia do processo? Yosef, eu diria o seguinte, o problema de haver uma justiça militar não viola a igualdade. Há um descrime relevante para a justiça militar. Aliás, praticamente não há Estado que não tenha um julgamento especial para a justiça militar. Até porque a justiça militar tem como característica, por exemplo, ser uma justiça itinerante. Nos casos de guerra, a justiça militar se desloca para o teatro das operações, os julgadores vão até o local da guerra e lá julgam. Existem crimes que só são crimes se cometidos por militar. Né? A maior parte de vocês está com a câmera fechada aí. Né? Pode ser que alguém esteja dormindo durante a aula. Não duvido até. Isso é crime? Não. Sabe o que acontece se um militar dormir em serviço? É crime militar. Então, há tratamentos diferenciados. Há formas de entender a hierarquia e disciplina dos militares diferentes da vida civil. Há crime de insubordinação, há crime de deserção. Então, o problema não está na justiça militar em si. O grande problema, e isso a Corte Interamericana de Direitos Humanos também já combateu, é a justiça militar poder julgar civis, como acontece no Brasil. Esse é um grande problema. E a atuação da justiça militar em tempos de paz para crimes que de militar não tem praticamente nada. Então, eu diria que o problema não é a justiça militar em si, mas é a extensão da competência e os casos que a justiça militar possa julgar. A minha ela é plenamente justificável nos casos de crimes militares propriamente ditos e injustificável na sua extensão para militares que cometem crimes que não têm nenhuma relação específica com o exercício da função militar. Não é diferente o policial militar que aceita um dinheirinho de corrupção para não multar alguém do fiscal do imposto de renda que aceita um dinheiro para não autuar alguém. Não vejo nada que justifique que aquele militar seja julgado numa outra
estrutura. Por outro lado, num crime de deserção, num crime de insubordinação, num crime de traição à pátria, estes são crimes militares propriamente ditos e que há justificativa para que eles sejam julgados posteriormente. Tá bom? Paramos por aqui. Na próxima aula, a gente continua a partir da presunção de inocência. O Guilherme falou que queria me perguntar alguma coisa, eu vou parar a gravação. Aí, se o Guilherme quiser, ele pode me perguntar, que é assunto fora da aula, dessa matéria. Tá bom? Boa semana para todos. Opa, professor, eu queria fazer uma pergunta da aula, antes de responder o Guilherme, até peço desculpas. Pode perguntar. Quem é? É o Matheus. Ainda sobre a autodefesa e defesa técnica, o senhor podia repetir o que compõe? Eu lembro que você falou da autodefesa, falando A do autodefesa ela é testemunho e tudo composta mais. por 3 fatores, Matheus. O direito de audiência, que é o direito do acusado ser ouvido pelo juiz, e ele é composto basicamente pelo exercício desse direito no interrogatório do acusado. É composto pelo direito de presença, que assegura que o acusado esteja presente durante os atos processuais, interagindo com o seu defensor. E ele é composto pelo direito do acusado poder postular pessoalmente, requerer coisas perante o juiz. No processo penal, isso se dá basicamente por 2 elementos. Pela possibilidade de interposição de habeas corpus, que é uma ação popular, pode ser promovida por qualquer pessoa, mesmo quem não tem capacidade postulatória, e pela possibilidade também do acusado poder recorrer pessoalmente, independentemente do seu defensor, de decisões que lhe são desfavoráveis, notadamente no caso das decisões interlocutórias sujeitas a recurso em sentido estrito e das sentenças sujeitas à apelação. Esses são os elementos que compõem a autodefesa. Muito obrigado, professor. A defesa técnica não tem esse tipo de coisa porque é a defesa que a gente conhece, né? O próprio processo penal. Praticamente todos os atos que o advogado pode exercer em nome do acusado. Perfeito. Obrigado, viu, professor? Um abraço. Outro, boa semana. Oi, professor, bom dia. Oi, Guilherme, bom dia. Eu queria saber se o senhor já conseguiu responder o e-mail do meu grupo da disciplina de recursos penais. A gente não sabe ainda se vai defender o réu ou se vai ser o MP. Eu não vi, eu vejo para responder para você, Guilherme. Eu procurei responder todos que eu recebi, já estamos com 21 grupos, pode ser que o seu tenha me passado despercebido, eu peço desculpas. Tudo bem, tudo bem. E só para terminar, professor, o prazo final ficou para o dia 3 mesmo? Pode apresentar. É que a turma está discutindo a respeito no grupo, ninguém sabe. Não, eu coloquei o prazo lá até o dia... prazo quinta-feira, que era ontem, que eu tinha falado, mas extensível até o dia 3. Tá bom. Okay? Perfeito. Obrigado, professor. Nada, até logo. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Sara. Você sabe quando a aula 2 vai estar disponível no Moodle? Foi falha minha, Sara. Eu tenho ela no meu... Eu que devo ter deixado... Eu acho que eu até já converti ela e coloquei no meu YouTube, que aí eu coloco lá e depois eu coloco o link. Mas eu vejo isso... Agora, logo em seguida, eu dou aula da pós das 9 até a 1. Então, no começo da tarde eu já coloco, tá bom? Obrigado por me lembrar. Obrigada. Eu procurei no YouTube no final de semana passada e não tinha também, então, aí por isso eu perguntei. Eu tenho perguntei. esquecido ainda de converter e baixar o arquivo para o YouTube, mas eu vejo isso assim que acabar a minha aula da pós, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, não por isso.